gente não tem inspiração melhor do que a de hoje, pessoal. O nosso projeto acho que está no ápice. Porque o professor é dedicação, é solidariedade, é organização, além de ser academia também. Publicou mais de 500 artigos científicos, são mais de 150 capítulos de livro. Então, uma honra enorme ter o senhor aqui no hospital, no nosso projeto de acadêmicos. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Eu peço desculpas por esse desarranjo inicial, mas me agrada muito vir aqui. O Moriá sempre me recebe com mais carinho e afeto do que eu mereço. E hoje, tendo contato com os alunos de medicina, isso me enche de encantos. Minha vida é cheia de emoções. Felizmente, as boas prevalecem sobre as ruins, e uma delas é essa de me confrontar no meu cotidiano com alunos de medicina. Eu sempre digo que os alunos de medicina são o único grupo idealista que tem na área médica. O indivíduo entra no primeiro ano cheio de sonhos, de fantasias e de, ideais que são ricos. A escola começa a desconstruir um pouquinho isso, e a hora que ele começa a viver a vida médica, aí os médicos desconstroem isso, porque os médicos, em alguns momentos, são horríveis. A gente começa a entender que a hierarquia médica é complexa, aqueles que se dedicam à academia têm tropeços a todo momento, os médicos, às vezes, se comportam de forma pouco razoável e irracional, ao contrário do que a gente imaginaria que eles devessem se comportar, de modo que esse contato com alunos, para mim, é muito importante. Ela me enche de alegria, sempre representa momentos inebriantes para mim, de modo que eu agradeço vocês também por me aturarem nesse momento. Esse slide é um slide curioso. Eu encontrei isso numa revista, British Medical Journal. Eles perguntaram para médicos ingleses como é que eles se sentiam em relação à carreira que eles estavam, obviamente, percorrendo. E o que vocês veem por aí é que 56% dos médicos ingleses se declararam infelizes, muito infelizes. E só 21% é que eram felizes ou muito felizes. Isso me chocou, porque eu confesso que eu não imaginava que lá na Inglaterra existisse esse processo. Eu acabei depois compreendendo por que isso acontecia. Nesse mesmo artigo que eu estou citando para vocês, eram apontadas algumas causas desse desencanto médico. Eles referiram que lá na Inglaterra existe uma diminuição de respeito da população em relação aos médicos. A sociedade era injusta quando julgava os médicos. Lá na Inglaterra não existe operadora de saúde, mas o governo inglês ele é muito exigente, muito opressor, até porque os médicos têm que trabalhar dentro de regras muito rígidas. Existia perda de autonomia, uma dissociação entre o que a gente aprende no cotidiano nas nossas universidades, nas nossas escolas, e o que a gente enfrenta na prática, uma sociedade injusta, desigual, e onde surgem todas as indecências que vocês conhecem. O médico atualmente precisa ser administrador, ele precisa entender de gestão, ele precisa atuar de forma a perder um tempo importante dos seus momentos de trabalho mexendo com a parte administrativa, e os proventos diminuíram muito nos últimos anos em relação aos médicos. O médico ainda sempre consegue posições para trabalhar, mas antigamente os médicos conseguiam ter proventos melhores sem ter que trabalhar tanto. De qualquer jeito, apesar desses slides que eu mostrei para vocês agora, que são um pouquinho desconfortáveis, vejam que os médicos gozam aqui no Brasil de um prestígio muito grande. Essa pesquisa foi feita pelo IBOP, se perguntou para um grupo de pessoas quais as corporações que elas mais respeitavam. Vejam que os médicos ganharam dos militares, ganharam dos padres, inclusive. E, obviamente, mostrando esse slide, a gente se enche um pouquinho de alegria e, ao mesmo tempo, de curiosidade. Aposto que vocês
Estão querendo saber quem está no fim da lista. Eu vou mostrar para vocês. Os advogados e os vendedores de automóvel. Vendedores de automóvel, ninguém acredita neles. Eu não sabia que eles eram tão mal considerados assim. Eu mostro esse slide agora que queria transmitir uma coisa prática para vocês. Se vendedor de automóvel não presta, quando vocês forem comprar automóvel, comprem do médico, porque ele é altamente confiável. Comprem carro de médicos, não de vendedores de automóvel. O que é um bom médico? Eu queria perguntar deixa eu perguntar para alguém que está sentado aqui. Você. Qual dessas características você acha que é a mais importante para o indivíduo se tornar um bom médico? Humanismo, tá bom. Fala você que está com a mão no queixo. Qual? Não estou ouvindo, desculpa. Grande conhecimento médico. Muito bom. Acho que cada um aqui tem alguma ideia, mas eu queria dizer para vocês que o bom médico é aquele que tem todas essas características, o que é absolutamente impossível em qualquer ser humano. Nenhum de nós consegue ter grande conhecimento, grande humanismo, estar sempre presente, experimentar toda essa lista. Então, o que é o bom médico na prática? Isso é uma mensagem que eu ia dar para os mais novos. O bom médico é aquele que reúne o maior número dessas características. Quanto mais dessas virtudes vocês tiverem, melhores médicos vocês vão ter. Agora, ninguém consegue ter tudo isso, de modo que não se aflijam quando, em algumas dessas situações, vocês não forem perfeitos, porque não dá para ser tudo isso. Eu agora vou fazer para você de novo a mesma pergunta. Agora é diferente, é o médico de sucesso. O médico de sucesso é aquele que chega, que todo mundo vai abraçar, que sai nos jornais, sai na televisão e está bem profissionalmente, às vezes ganha dinheiro, enfim. Qual que é a característica mais importante do médico de sucesso? Já deixa eu só avisar que não são essas 10, não, viu? Comunicação apurada. Fala você. Acho que a humildade. Humildade. Você acha que é o que faz mais sucesso é o médico humilde? Não, pode ser. Né? Às vezes eu aceito humilde e sensibiliza todo mundo. Pessoal, a característica mais importante do médico de sucesso é aquele que tem comunicação apurada. Isso vale para doentes e colegas. Entendam isso. Quem não tem boa comunicação nunca vai fazer sucesso. E é por isso que vocês andam nos corredores dos hospitais que vocês trabalham, das escolas, vocês encontram indivíduos que têm um conhecimento profundo, que são pessoas humildes, mas que não fazem sucesso porque não conseguem se comunicar. E tem o contrário, está cheio de charlatão por aí que não entende de medicina, que é vaidoso, que não tem conhecimento adequado, que não é humano, não é humilde, não é altruísta, não sabe se relacionar com os colegas e é famoso, ganha dinheiro, tem todo aquele glamour envolvendo ele, porque ele fala bem, se comunica bem e se apresenta de forma, às vezes, exagerada. E muitos desses indivíduos são charlatões, inclusive. Vocês conhecem um monte de exemplos. Um dos médicos mais insanos que tem aqui em São Paulo, que está na cadeia, vocês conhecem, ele fazia sucesso, ele era considerado o melhor médico em reprodução humana do Brasil, e um sucesso imenso. E está na cadeia por ser um psicopata irrecuperável. Então, entendo que se comunicar é muito importante. E comunicação a gente não aprende, não é inato isso, pessoal. Entendo que todos nós aprendemos comunicação com a vida, com os exemplos que a gente vê, com as pessoas que a gente consegue acompanhar e imitar, treinando muito. É assim que a gente aprende comunicação, fazendo reflexões, lendo, até fazendo cursos de comunicação. Aqueles que acham que tem um pouco de dificuldade para se apresentar em público, para exercer esse processo de comunicação, façam um curso, o indivíduo melhora muito e consegue aprender as regras básicas que fazem vocês terem uma comunicação mais apurada. E aqui eu enfatizo que a comunicação não é só com pacientes, é com os colegas também, que são fundamentais. Eu vou mostrar logo mais na frente que a gente só cresce em medicina e começa a crescer em medicina logo depois que se forma, quando a gente tem um networking importante, consistente, robusto com os nossos colegas. São eles que vão, no começo, ajudar a gente a crescer. Claro que vocês têm que se formar, têm que ter conhecimento, têm que ter virtudes que a gente já discutiu aqui, mas no começo o que vai fazer vocês terem sucesso é o networking no qual vocês se incluem, é o grupo com quem vocês vão trabalhar, e nesse processo é muito importante se comunicar bem.
Como é que a gente se relaciona no cotidiano? Infelizmente, pessoal, os sentimentos ruins, o egoísmo, a inveja, a ambição, a ingratidão, prevalecem sobre os sentimentos bons. É assim que é o ser humano. Infelizmente, isso é uma realidade que vocês, a todo momento, estão testemunhando. E isso cria sofrimento, cria realmente infelicidade para qualquer pessoa. Eu estou falando uma coisa meio óbvia, mas eu queria mostrar para vocês como esses sentimentos se manifestam na vida médica. Vejam esse exemplo. Essa era uma médica residente ajudando uma mulher cirurgiã na Inglaterra, e ela mandou essa carta anônima para o British Medical Journal, descrevendo a experiência que ela tinha tido numa cirurgia. As lágrimas corriam pela minha face, escondidas pela minha máscara. A cirurgiã continuou impiedosamente. Como você não consegue fazer isso? Não é difícil? Será que você é idiota? Você não pode me ajudar? Eu me odiei por estar chorando e evitava seus olhos para que eu não pudesse ver minhas lágrimas e o profundo sofrimento. Eu não podia falar, balbuciei alguns monossílabos. As críticas continuaram, se não por palavras, mas com suspiros e assobios furiosos. Enquanto eu tentava aceitar que se reagir e permitir que fosse assediada, li sobre um experimento que descrevia a capitulação pela falta de esperança. Um cachorro foi colocado numa gaiola que dava choques elétricos em um dos lados, rapidamente se postou do outro lado. O mesmo aconteceu quando o choque foi invertido. O cachorro passou a receber choques de diferentes áreas e passou a evitá-las desesperadamente. Com o tempo, sem conseguir evitar mais os choques, desistiu, deitou-se no chão aceitando o sofrimento sem reação. Nesse momento, a porta da gaiola foi aberta, o cachorro não se moveu, permaneceu deitado, aceitando a dor. Essa experiência é real. Ela foi até criticada, foi feita por um grupo de psicólogos. Compreendi que o sentimento de ser incapaz de escapar é a parte relevante da tortura. Os autoritários são atraídos pelas profissões da saúde e pela oportunidade de exercer o poder sobre pacientes e sobre servidores vulneráveis. Vejam que curioso isso. Eu brinco com os meus amigos, os psiquiatras dizem que 3 a 4% da população é psicopata. Alguns, obviamente, aparentes e outros mais dissimulados, mas essa é a chance de a gente cruzar com psicopatas na população, 3, 4%. Na área médica, eu acho que isso está em torno de 10, 12 ou 15%, pessoal. E aqui agora não é brincadeira, não. Vocês querem um lugar melhor para o indivíduo poder exercer todo aquele poder sobre outro ser humano do que um médico que se transforma num Deus, que as pessoas se dobram na frente dele? Para um psicopata isso é o máximo, ele tem a capacidade de dominar as pessoas. Eu acho que a profissão médica, infelizmente, atrai muito psicopata, mais do que a média da população. De modo que preparem-se para enfrentar essas pessoas no seu cotidiano durante a vida. Procurem, obviamente, se afastar dessas pessoas. Eu queria, dentro desse processo de falar de relação com as pessoas e com os pacientes, eu queria mostrar para vocês, ou comentar com vocês, um processo muito importante. Existem mudanças geracionais que agora são muito claras e que a gente precisa compreender para poder conviver na nossa comunidade, aceitar as outras pessoas e principalmente aceitar as novas gerações. Esse slide talvez seja mais importante para as pessoas mais velhas que estão aqui. A minha geração costuma dizer que as novas gerações são esquisitas, são diferentes, cada um dos membros da minha geração acha algum defeito nas pessoas mais novas. Eu queria dizer que elas são cheias de valores. A gente precisa reconhecer isso e entendê-las e não ficar criticando por um tipo de postura ou por um tipo de comportamento que às vezes para nós é importante e na verdade foram superados pelo tempo. Se a gente analisar, existem várias gerações que se sucedem e uma importante inicial foram dos baby boomers. Quem eram os baby boomers? Eu sou um baby boomer, foram as pessoas que nasceram depois da Guerra Mundial. Na época da guerra, as famílias todas passaram, de qualquer país, quem entrou e quem não entrou na guerra, as famílias passaram por grandes privações. O mundo ficou, obviamente, limitado, os países todos começaram a viver com grande restrição material. E a gente, quando nasceu, minha geração, vivia de uma forma muito rígida, muito rigorosa. Os nossos pais, por terem vivido a época da guerra, nos obrigavam a manter toda aquela liturgia. Eu chamava meu pai de senhor.
A gente não podia, sentava numa mesa, ninguém podia falar, quem conversasse. Se eu conversasse com meus irmãos, brincasse, eu saía da mesa, ficava de castigo, eu apanhava de cinta, quando eu era pequeno, apanhei muito, por sinal. A minha geração, com isso, passou a se comportar de uma forma muito interessante. Eu morava numa casa, eu tenho 5 irmãos, cada 2 irmãos tinham um quarto, um banheiro para todo mundo, uma televisão para todo mundo, um carro para todo mundo. É assim que a minha geração cresceu. A gente não saía do Brasil, eu viajei pela primeira vez para fora do Brasil, para o hemisfério norte, com 25 anos de idade, depois de formado. O que aconteceu com a minha geração? A gente passou a tratar um pouco melhor os nossos filhos. Eu digo tratar um pouco melhor, que na verdade, até agora acho que não é bem assim. A gente até estragou eles um pouco, mas a gente começou a dar para eles tudo que a gente não teve. Os meus filhos, cada um teve um quarto quando morou comigo, cada um tinha uma televisão no quarto, cada um ganhou um carro quando se formou. Eles foram para fora do Brasil com 7, 8 anos. E, apesar disso, apesar de eu ter estragado eles com essas minhas ações bondosas, eles cresceram bem, são pessoas de valor, estão felizes na vida, eu me orgulho deles. Então, eles tinham valores que na verdade, persistiram no tempo e confesso que eu sou feliz com eles. O que essa geração dos meus filhos, que tem alguns aqui que têm a idade deles, o que caracteriza essa geração, que é a geração, na verdade, do milênio? Esse grupo passou a conviver, são as pessoas que nasceram depois de 1990, 1980, passaram a conviver com a AIDS, com os computadores, na internet. A minha geração, que é o dos baby boomers, tinha um binômio que a gente aprendeu que a gente deveria seguir. Meus pais me ensinaram isso. Você tem que trabalhar e trabalhar, esse era o binômio, para chegar aos 50 anos, se aposentar e aí viver até os 60, 65, porque todo mundo morria cedo naquela época. Todo mundo tinha infarto e morria de infarto com 65, 70 anos. A geração que me sucedeu passou a ser diferente. Eles queriam trabalhar e viver. Esse é o binômio deles, que agora se acentuou um pouco. Agora esse conceito é muito mais arraigado. E, embora a minha geração critique um pouco essa liberdade toda que existe, eu acho que vocês estão certos. Quem pertence a essa geração do milênio, que tem agora entre 20 e 40 anos, acho que está certo. Eu acho que eu fui muito bitolado com esse negócio de trabalhar e trabalhar, e agora até vejo isso de forma um pouco crítica. A gente precisa entender essas gerações, nós, os mais velhos, e não achar que seja errado querer trabalhar e viver. E é por isso que as novas gerações agora têm uma forma de se comportar muito interessante. Eles, em medicina, por exemplo, ninguém mais quer fazer pediatria e clínica médica. Todo mundo quer fazer anestesia, radiologia, dermatologia, porque trabalha no horário certo, vai para casa, fim de semana está livre. Quem faz anestesia dá 3 plantões por semana, ganha 30 mil reais, fica feliz, não quer mais saber de nada, e o resto do tempo ele vai sair com os amigos, vai viajar, vai pescar. Os radiologistas ficam na sala digitando os laudos deles, terminam, vão embora e vão se divertindo. São errados? Não. É uma forma de viver contemporânea e a gente tem que aceitar. Essa geração do milênio foi atingida por 2 processos muito importantes. Primeiro, o aparecimento e a disseminação do divórcio. Aqui não existia divórcio, a minha geração não conviveu com divórcio. As famílias, os pais se davam mal e ficavam juntos, não tinha esse negócio de separar. Depois, a geração do milênio passou a conviver com o divórcio. Isso produziu uma profunda transformação que vocês conhecem. Foi a liberdade que passou a envolver a ação das mulheres, a vida das mulheres. Elas se tornavam arrimos de família, os maridos, sempre quando se separam das mulheres, acabam querendo levar vantagem, abandonam as mulheres, e elas passavam a ser arrimos de família e tinham que sobreviver. Então as mulheres começaram a trabalhar, tinham que se sustentar, passaram a ser mais livres. Obviamente, houve um aumento da liberdade sexual, do comportamento. Isso a gente tem que entender. Foi uma forma de as mulheres se defenderem contra esse processo que foi um pouco injusto com o crescimento do divórcio. As formas de comunicação também se modificaram. A minha geração se comunicava e aprendia com livros. Todos nós aqui da minha geração temos bibliotecas imensas em casa. Os meus filhos não têm nenhuma biblioteca.
Eu dei livros para o meu filho quando ele fez a casa dele, ele nem quis, ele me devolveu os livros. Chegou um dia na minha casa, eu entrei em casa e estava no chão da sala os livros que eu tinha dado para ele. Eles aprendem, obviamente, olhando e percorrendo e navegando na internet. Está surgindo agora a geração Z, pessoal. Essa, ninguém sabe como é que eles vão se comportar. Geração Z são os que têm menos de 20 anos. Essa geração se caracteriza, o símbolo deles é o smartphone. Eles se comunicam pelo smartphone. Há pouco tempo eu saí com meus 2 netinhos, fui lá no Shopping Eldorado, lá tem o Playland. Os brinquedinhos, eu fui com eles lá no sábado. E eu estava brincando com eles, olhei para o corredor lá do Shopping Eldorado, tinha um banco e tinham 4 menininhas sentadas, de uns 14, 15 anos, todas bonitinhas, penteadas, maquiadas, arrumadinhas, com vestido curto, sentadinhas, as 4 enfileiradas assim, bem arrumadas, bem bonitinhas, as 4 com smartphone. Eu olhei e vi aquilo, tal, continuei, passei 5 minutos depois, olhei, as 4 não estavam lá. Andei mais um pouquinho, voltei. Aí eu fiquei olhando, falei, nossa, faz uns 15 minutos que elas estão aí, não se mexem, ficam com o smartphone e tal. Aí eu fiquei olhando um pouquinho e percebi o seguinte, uma delas sorria, todas sorriam. Uma fechava a cara, todas fechavam a cara. Elas estavam conversando entre elas. Uma sentada do lado da outra, 15 minutos no smartphone. Ou estavam conversando com alguém de fora, mas as 4 juntas, porque as reações eram iguais. Esse é o exemplo da geração Z. É o comportamento deles, de vocês, dos homens também. Essa geração hiperconectada, é só o smartphone, estudam tudo no smartphone. Essa geração não se preocupa com privacidade, a gente precisa entender isso. Às vezes o indivíduo reclama, um hacker entrou, me roubou tal coisa no meu computador, e não fui eu que espalhei. Uma moça reclama que pegaram uma foto dela nua e viralizou, e ela acha ruim. Ela se fotografou e ela mandou para alguém essa foto, porque ela não liga para a privacidade. Mas alguém, a hora que dá um escândalo, eles logo tentam explicar. Quando você dá uma opinião menos agradável, uma opinião um pouco menos inteligente na internet, e aquilo vira motivo de gozação, eles sempre dão uma desculpa de que alguém interpretou mal, mas eles não se preocupam com privacidade. Então não adianta a gente obrigá-los a preservar a privacidade. Eles são assim, eles são livres, eles nasceram para viver livres, e a gente tem que respeitar isso. Conhecer essas novas gerações é muito importante para a minha geração, porque a gente tem que compreender que eles têm valores, são pessoas realmente tão ou até melhores que nós, e, portanto, conhecer esse processo é muito importante. Essa forma de eles se comunicarem é importante em medicina. Eu não consigo mais dar aula expositiva para os meus alunos na faculdade de medicina, não consigo. Se eu começar a dar aula, metade da turma fica no smartphone, e é metade mesmo, não é? Coloco no bolso, pego de novo, metade. E isso começou a me incomodar muito. Eles não estão aprendendo o que eu estou falando aqui, não estão captando. Primeira coisa que eu aprendi, eu li um artigo de 2 professores que ficaram andando na sala, agora, com uma coisa recente, era um comentário editorial, na verdade. Eles ficaram andando pela sala para ver o que os alunos consultavam durante a aula, porque também eles estavam percebendo isso. 60% dos alunos estavam consultando o material, o assunto da aula, para surpresa desses professores. Então, na verdade, o professor dava aula, mas eles não se contentavam com aquilo que o indivíduo estava falando e iam olhar no smartphone para ir tirar as dúvidas que eles estavam tendo com a discussão daqueles pontos apresentados. Então, só para dizer para vocês que, embora eles às vezes não estejam olhando para a gente, eles estão conectados conosco, a gente precisa entender isso. Querer dar uma aula expositiva daquelas que eu tinha quando eu era aluno de medicina, acabou, não existe mais isso. Então, na faculdade de medicina, nós mudamos atualmente, a gente colocou a aula numa plataforma da faculdade, sintética, 3 ou 4 páginas, uma aula de infecção urinária, não dá para escrever quase nada de um texto de infecção urinária, de 3, 4, mas tem que ser assim, porque aí eles consultam, leem e ficam sabendo. E o grande exemplo dessa hiperconectividade foi dada pelo Vitinho, meu filho. Nós estávamos na França e
minha mulher, quando viaja comigo e com qualquer pessoa, ela fica um mês estudando nos livros que ela compra. É a geração dos baby boomers, minha mulher também. Estuda e lê tudo sobre a viagem. Estávamos no norte da França e chegando no Mont Saint-Michel, não sei se vocês conhecem o lugar ali, não. É uma ilhazinha com o que a minha mulher descreveu como um castelo. Estamos chegando aqui ao Mont Saint-Michel, tem esse castelo feito pelo rei e tal. Falou uns 5 minutos, ela tinha estudado nos livros e anotado em algum papel. Aí a hora que ela pôde falar, o Vitinho estava sentado atrás e falou: mãe, você esqueceu de falar o mais importante. O Mont Saint-Michel está aqui, né, na Normandia, ele está nesse local aqui porque ele não é um castelo, ele é um forte que foi construído aqui, não sei em que momento, e ele sabia quem tinha construído, mas foi para impedir que os ingleses invadissem a França, porque quando invadiam a França eles vinham pela Normandia. Você falou um monte de coisas, esqueceu de dizer o mais importante. Isso é um forte para defender a França, não era um castelo de um rei qualquer. E eu falei: tio, como é que você estudou isso? Você está ficando mais inteligente? Ele pegou e me mostrou pelo retrovisor, eu olhei pelo espelho, o smartphone dele. Enquanto minha mulher falava, ele consultou o Google e aprendeu tudo isso. É assim que eles aprendem, a gente precisa entender isso, eles têm valores. E ele, no fim, acabou captando uma informação importante que minha mulher ficou dias lendo nos livros e acabou não conseguindo captar. Deixa eu perguntar para você, o senhor vai ser meu assessor de assuntos complicados aí. Qual que é o bom líder, bom chefe? Uma média, é isso. Quer dizer, o autoritário é ruim e o cara complacente é ruim. Então, o melhor é alguém que está no meio, né? É errado, pessoal. Não é bom. O indivíduo que está no meio, ele não é bom, porque é o seguinte: em alguns momentos, quando você lida com pessoas que cometeram uma coisa indigna, sabe, se desviaram de qualquer caminho que agride o respeito humano, transgridem de forma grave, vocês têm que ser autoritários. O indivíduo que comete um desvio desse, que fere a dignidade humana, não pode ser simplesmente advertido, ele tem que tomar um pé no bumbum e ser eliminado do sistema, entendeu? Por outro lado, e nessa hora você precisa ser muito autoritário. Por outro lado, quando tem momentos que você precisa ser complacente, quando você quer estimular alguém a crescer, alguém a se desenvolver, alguém a se tornar uma pessoa de valor, então você fala: olha, faz esse trabalho, o que você fizer eu vou assinar embaixo, vou te ajudar, vamos lutar juntos, eu vou aceitar a sua opinião. É o oposto, entendeu? Então, na verdade, o verdadeiro líder, por que eu falo de liderança nesse momento? Porque o médico é sempre um líder. Ele, pelo respeito que as pessoas têm, quando se reúnem 3 médicos, sempre tem um líder. Quando se reúne o médico e os paramédicos, o médico é um líder. Quando ele está na comunidade, ele é um líder. Então, entendam que, para vocês exercerem esse papel de liderança que naturalmente nos conferem, vocês têm que usar esse tipo de comportamento. Serem bem duros quando existem transgressões que ferem a dignidade humana e serem absolutamente complacentes quando vocês têm que ajudar alguém a crescer, impulsionar, estimular. É assim que a gente deve atuar. Todo bom líder obedece a essas regras. Eu queria enfatizar também, porque vocês têm que seguir a vida inteira esse tipo de postura para não fazer o que aquela cirurgiã fez com aquela moça, né? Que é uma coisa realmente indecente. Quando vocês for chefiarem qualquer grupo, estabeleçam metas e planos para que o grupo entenda o que vocês desejam e possam concretizar esses planos. A gente deve delegar, ao contrário do que a maioria das faz, para permitir que a pessoa cresça. Quando você dá uma função para alguém, ela vai te ajudar, mas você tem que permitir que ela cresça. Entendam isso. A maioria das pessoas delega para se ver livre de um trabalho chato. Isso é errado, pessoal. A gente tem que delegar, obviamente, para que a pessoa participe do processo, te ajude, mas ela tem que receber o crédito pelo que ela fizer de importante e ela tem que delegar para permitir que essa pessoa cresça. A gente tem que liberar para a criação e dar o crédito. É muito comum em medicina, infelizmente, as pessoas abusarem das outras. O indivíduo, ele pega, alguém faz um favor para ele, alguém faz um trabalho, alguém escreve um texto, alguém cria uma técnica e o chefe pega para ele e passa a se autodenominar o autor daquele processo, daquela técnica, daquele trabalho. Isso é comum em medicina. Não façam isso, não aceitem isso. Defenda os membros do time. Todo líder tem que defender os membros, mesmo quando eles não estão
absolutamente certos e absolutamente tenham exercido uma ação absolutamente perfeita, mesmo quando eles cometem pequenas imperfeições, tentam defendê-los quando eles são pessoas honestas, dignas e às vezes cometem pequenos desvios sem nenhuma maldade, sem nenhum sentimento pior, ruim. Sejam neutros. Quando vocês liderarem, não agradem um e deixem outros de lado. Nunca façam isso. As pessoas que vocês não gostam e que estão no seu grupo, tirem fora, pessoal. Tirem fora. Não fiquem convivendo com pessoas que vocês não se dão e acabam tendo que ignorá-las. Isso cria e desagrega todo o grupo. Sempre que puderem, sejam neutros. Não tem nenhum jardim que floresce se a gente irrigar apenas umas flores, algumas plantas. Tem que irrigar todas, entendam isso. E tem que vigiar as transgressões de limites. Tudo que transgride, ofende a dignidade humana, tem que ser contido. As pessoas que fazem muitas transgressões têm que ser eliminadas do grupo. Não tolerem essas pessoas. O sujeito fez uma transgressão grave, ele tem que ser eliminado. Se a gente tolerar e deixar ele lá, ele vai contaminar o grupo e o grupo se desintegra. E existe um processo muito importante que é a gente conhecer os modelos de comportamento e a importância da coerência e do exemplo. Eu queria comentar para vocês que a autoridade a gente consegue pelo respeito e não pela força. A força permite que a gente subjugue algumas pessoas, mas isso não cria respeito. A gente só cria respeito quando, além de, às vezes, ter que usar um pouco de força, vocês principalmente vão exercer autoridade, criando um conceito de uma pessoa decente, justa, que apoia os outros, que faz aqueles que estão em volta de vocês crescerem. Esse trabalho é curioso porque eu acho que todos nós, principalmente vocês que são estudantes de medicina, acaba tomando decisões durante esse percurso que a gente segue na área médica, olhando os exemplos que a gente convive. Eu resolvi fazer urologia porque eu conheci um sujeito que era um urologista, mas aquele sujeito era meu ídolo, eu era um professor que para mim era o máximo. Eu acabei virando urologista e, na verdade, sou feliz com isso. E eu nem sabia bem o que era urologia durante o curso. Eu achei esse trabalho, e ele é curioso porque ele quis mostrar quais são as características das pessoas que estão no modelo em medicina. O que essas pessoas têm de virtudes e o que é importante, o que não é, para o indivíduo se tornar um modelo em medicina. E é interessante a gente se tornar modelo. No dia que vocês se tornam modelo, vocês vão perceber que o respeito por vocês aumenta muito, vocês atuem na medicina com muito mais felicidade. O que é ser um modelo em medicina? São as pessoas com as quais nós nos identificamos, que têm as qualidades que gostaríamos de ter e que estão na posição que gostaríamos de atingir. Esses é um modelo em medicina. Vejam, eles entrevistaram um grupo grande de residentes de 4 hospitais e perguntaram quais eram os médicos nesses hospitais no Canadá que eles consideravam como modelos. E aí foram entrevistar os modelos para ver quais eram as características que eles tinham. E observaram que 100% deles tinham excelência clínica. Então, ser um bom médico é importante para que os mais jovens considerem vocês um modelo. Qualidades pessoais, 100% tinham respeito aos colegas mais jovens, compaixão com os pacientes e integridade. Integridade é um conceito muito complicado. Não existe seres totalmente íntegros no mundo, não existe. Todos nós, de vez em quando, somos pouco íntegros. Quem de nós aqui já não tentou furar uma fila, fazer qualquer coisa que, que às vezes não é justo para se beneficiar? Quem de nós já não se calou perante uma indecência para não criar uma confusão grande? Todos nós nos calamos. Você vê uma coisa errada, você percebe que está errada, mas você fala, se eu for denunciar, vai ser uma confusão, eu vou ficar o resto da minha vida brigando e não sei o quê. A gente se omite, né? Então, não dá para ser totalmente íntegro, mas é importante que a gente sempre tente ser o mais íntegro possível. E essas pessoas têm um grande entusiasmo com o ensino. Ensinavam com responsabilidade, compromisso com o crescimento dos alunos e tinha um método apurado de ensino. Entendo que, em medicina, isso não é para as outras áreas,
Essas são as características que tornam vocês admirados, e ser admirado é sempre uma coisa que, sabe, dá felicidade para qualquer pessoa que atua na área médica. Vejam que status acadêmico não tem nenhum valor. Essa história de que é professor, é doutor, não sei o quê, isso não transforma ninguém em modelo. Reputação como pesquisador também não transforma em modelo. Tem muitas publicações, trabalho administrativo, isso ninguém vira modelo. E tem barreiras prejudiciais para ser modelo. Quem tiver algum desses problemas tem que tentar controlá-los. Impaciência, um indivíduo introvertido e sobrecarregado. Eles não conseguem ser modelos para as novas gerações. Deixa eu perguntar para você de novo. Quando você atua como médico, atua com as outras novas gerações, você tem que transmitir a virtude. Como é que você acha que a virtude pode ser transmitida? O jeito de tratar corretamente um doente, o jeito de tratar corretamente os colegas, o jeito de respeitar a comunidade. Você aprende isso numa aula teórica ou você aprende pela prática, vendo exemplos? E como é que você acha? Muito mais pela prática. Quer dizer, só pelas palavras não dá para transmitir a virtude. Você acha que não? Muito bom. Perguntaram para Sócrates, e Sócrates foi o maior filósofo ocidental que se considera na história da humanidade. Ele não conseguiu responder. Ele elaborou e não respondeu. Aí perguntaram para Aristóteles, a virtude é transmitida pelas palavras ou pela prática? E ele respondeu, a virtude só pode ser transmitida pela prática, é a melhor forma de incutí-la é pelo exemplo. Então, entendam que vocês, quando estiverem atuando como médicos, sempre no cotidiano, precisam realmente tentar ser o exemplo, entendeu? Não adianta vocês fazerem um discurso aqui, que você é isso, faz aquilo, que o certo é isso, e quando você sai aí fora, você faz tudo diferente, tudo errado, entendeu? Isso te torna uma pessoa incômoda para os outros, porque ninguém vai te respeitar. A gente ter coerência e obviamente, atuar como exemplo é muito importante, e nesse processo de exemplo a coerência é fundamental. O que é o bom médico? O bom médico é aquele que entende que a medicina é ciência e humanismo, pessoal. Nunca se esqueçam disso. Até o século passado, prevalecia o conceito halstediano. Halsted foi um clínico americano que achava que o bom médico era o indivíduo que conhecia tudo sobre diagnóstico e conhecia tudo sobre tratamento. E isso prevaleceu até o fim do século passado. Era o sabichão. Aqueles médicos que cruzavam no corredor e sabiam citar um artigo, o último artigo do New England, uma tabela, um gráfico que se mostrava. Isso é superado. A medicina inclui e tem como um componente importante a parte humanística. Nunca se esqueçam disso. Sejam vocês mesmos os seus exemplos. É vendo os exemplos que a gente cresce. Entendam isso. Aprendam a lidar com a incerteza. A medicina muda a cada 4, 5 anos. Os conhecimentos médicos dobram a cada 4 anos. Quer dizer, esses milhões de trabalhos, estudos e projetos de conhecimentos que todos os dias são lançados para nós como médicos, eles vão dobrar daqui 4 anos. Você imagina como tudo que a gente aprende tem chance de mudar. A medicina é uma ciência de verdades transitórias, nunca se esqueçam disso. Nunca afirmem com convicção. Eu acho muita graça quando um residente ou um chega para mim, eu li que 97,73% dos casos, quando ele fala 0,73, eu morro de rir, porque medicina não é tão precisa assim. Isso vale para a economia, para a matemática, mas para nós não. Pratique a medicina com os mesmos ideais do primeiro ano. Como eu disse para vocês, é no primeiro ano que o aluno é idealista. Ele chega, entra na faculdade e fala, bate a mão no peito, eu vou fazer carreira acadêmica, eu vou ajudar os pobres, eu não quero ganhar dinheiro, eu quero ser um médico reconhecido, mas eu quero tudo aqueles sonhos. Ele começa a andar pela faculdade e começa a ver aqueles professores malucos, os alunos, alguns que do grupo dos psicopatas. Ele vai para o hospital, encontra os professores psicopatas também, encontra uma cirurgiã como aquela, autoritária e perversa. Ele percebe que pessoas de valor são deixadas de lado por causa de ciúmes, de inveja, de ambição. Percebe que muitos médicos trabalham porque querem ganhar dinheiro e só isso que vale para eles. E, sabe,
Aí começam a perceber que todas as fraquezas da natureza humana e que estão presentes na vida dos médicos. Então, tentem preservar esses ideais com que vocês ainda falam. É difícil, mas você tem que tentar. A cura quando possível, nem sempre é possível, mas vocês darem o apoio, afeto e mostrarem para o doente que vocês estão do lado dele, isso é sempre possível, não esqueçam disso. Essa regra é muito importante para fazer sucesso em medicina. Não se esqueçam disso. Muitas vezes vocês não vão conseguir curar, mas o doente pode se tornar alguém ligado a vocês afetivamente se vocês demonstrarem que vocês vão estar sempre do lado, apoiando, entendendo o sofrimento, tentando melhorar um pouco o porvir dessas pessoas que estão num momento ruim. Lembre-se que a relação médico-paciente só perde para a relação entre membros de uma mesma família. Existe uma forma muito grande, existem formas muito diferentes de relação dos seres humanos. Existem as relações comerciais, existem as relações de emprego, de profissão, de proximidade, de vida conjunta. A mais forte, depois da relação entre pais, irmãos, filhos, marido e mulher, é entre médico e paciente. Então, nunca deixem essa relação se deteriorar, pessoal. Às vezes é difícil, às vezes o doente é injusto. O médico não consegue evitar fatos inexoráveis como a morte, o envelhecimento, com todo aquele fardo que ele traz para as pessoas. Ele não consegue curar todo mundo. Então, às vezes, isso não é compreendido. O doente fica ofendido, a família às vezes fica com raiva da gente, né? Porque acham que você foi imperfeito, que você errou. Entendam que isso acontece. Sejam compreensíveis. A gente tem uma tendência a se incomodar um pouco com a família e entendam que quando um doente tem um processo grave, a família é o único porto seguro que esse paciente tem, não é o médico. A gente vai, mesmo que você veja o doente todos os dias, você vai ver ele por 15 minutos, 20 minutos, meia hora, não mais do que isso. Então, entendo quando a família também, às vezes, exagera, é injusta conosco. A gente tem que entender. Às vezes dá raiva, você fala, nossa, mas eu estou fazendo tudo e estou sendo mal compreendido, mal interpretado. Paciência, faz parte da nossa profissão, entendam isso. Analisem criticamente a literatura médica, não acreditem muito nos trabalhos, né? Os trabalhos têm muitas imperfeições, usem os conhecimentos para fazer uma boa medicina, mas sempre de forma crítica. Não tenham medo de afirmar ignorância. O dia que vocês não souberem, não deem um remédio que vocês não conhecem para ver se vai dar certo ou não. Mandem para alguém que conhece, entendeu? O doente vai ficar feliz, pô, esse médico é um médico digno, ele não sabia e mandou para alguém, para um colega que... É muito melhor isso, vocês deixarem de perderem um doente, entre aspas, do que vocês darem um remédio não funcionar e o doente voltar decepcionado. Doutor, eu fiz o seu tratamento, não adiantou nada, estou pior, tal. Isso é que faz a gente sofrer. Entendam isso. As 10 primeiras vezes são difíceis, passe rápido por elas. Isso é um ensinamento para quem depende de habilidade para atuar em medicina. Qualquer coisa que vocês precisarem aprender a fazer, desde passar um intracate, secar uma veia, entubar um doente, façam várias vezes e repetidas vezes. Aprendam logo, porque aí vocês passam a atuar de forma muito mais eficiente e, portanto, não sofrem. Lembre-se, se um dia vocês estiverem ruim, o outro lado do estetoscópio sempre está pior. Então, nesses dias que vocês estão ruins, evite de enfrentar situações difíceis, porque vocês não estão de bom humor, vocês estão sofrendo com alguma coisa, entendam que vocês não podem deixar que isso contamine a relação que vocês têm com os pacientes de vocês. Medicina não é somente ciência, mas também comunicação, altruísmo, compaixão, trabalho em equipe, estudo continuado e integridade até onde a gente consegue ser íntegro. Tem uma frase que eu gosto muito de Fernando Pessoa: o valor das coisas não está no tempo que duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Para o médico isso é muito importante, pessoal. Eu sempre fui bitolado com medicina, minha geração toda era assim. Como disse, o nosso binômio era trabalhar e trabalhar. Me ensinaram que eu tinha que trabalhar de graça quando eu me formei como médico. Eu fiz isso. Eu dava plantão aos domingos de graça, porque eu queria aprender, entendeu? Ninguém mais faz isso e acho que estão certos. A gente não... Esse troço é meio maluco de trabalhar de graça, não faz parte da... A gente quer
ter algum conforto, você quer dar conforto para a sua família, então não existe isso. Mas por que eu estou comentando isso com vocês? Porque é comum em medicina a gente se ver tolhido pelo tempo. Os nossos minutos são muito preciosos. Quando você se dedica muito à medicina, você prejudica as suas relações sociais, suas relações familiares, você prejudica a sua vida com a comunidade. Então, como é que a gente consegue contornar isso? Eu, como eu disse, sempre fui um pouco exageradamente ligado à medicina, mas quando meus filhos cresceram, eu convivia com eles menos tempo do que os meus amigos, mas convivia intensamente. Eu pegava o Journal of Urology, eu ia para o Play Center, eu fui 200 vezes com cada filho no Play Center. Eu botava eles no brinquedo e ficava lendo o Journal, olhando para cima com eles, acenando e tal, e lendo o Journal, quer dizer, mas eu ficava com eles, eu deixava de sair com os meus amigos à noite para ir no McDonald's com meus filhos, quer dizer, eu tentava coisas simples, viajava sempre que eu podia com eles, levava um livro, tinha coisa para fazer, mas então eu vivia menos tempo, mas eu vivia intensamente com eles. Esse conceito vale muito para a medicina. E a hora que você passa a viver intensamente, você entende que existem momentos inesquecíveis, são aqueles que você vive quando essas relações são intensas, que existem coisas inexplicáveis nesses momentos que vocês vivem intensamente, vocês passam a encontrar fenômenos que vocês não sabem explicar, e nesses momentos de grande intensidade vocês aprendem que existem pessoas que são incomparáveis. Eu tenho um problema complicado. Quando eu estou preocupado com alguma coisa, eu acordo cedo. Eu tenho um sono pesadíssimo. Para vocês terem ideia, desde os 20, 25 anos de idade que eu não vou ao cinema à noite, porque eu durmo. Naquela época eu dormia no jornal, tinha o jornal antes do filme. Agora eu durmo nos trailers. Eu não chego a ver o início do filme. A luz do cinema é hipnótica. Eu não posso dirigir carro à noite também, porque eu durmo na estrada, hipnótico. Eu durmo profundamente. A hora que termina o filme eu acordo e não consigo levantar porque eu estou torto, assim, formigando as pernas. Tal. E eu tenho esse problema de pesado, de sono muito pesado. Mas quando eu estou preocupado, eu acordo às 4 horas da manhã e não consigo mais dormir. E coisa simples, um doente meu que teve febre, que eu operei, me avisaram à noite que ele está com febre, para quê? Eu vou acordar às 4 horas, essa febre deve ser peritonite, abriu intestinas, deu deiscência na bexiga. Eu sempre acordo pensando uma coisa horrível. Amanhece o dia, aparece a luz, falo, não deve ser nada. Ligo para o hospital, o doente está ótimo, eu fico bravo comigo mesmo e acabei acordando às 4 horas. Numa dessas noites insones, eu acordei, eu provavelmente eu devia estar infeliz, porque eu fui para o computador e joguei no computador a palavra happiness. Se eu joguei a palavra happiness é porque eu estava unhappy naquele momento, né? Então, eu não me lembro o que foi, isso já faz uns 10 anos. E aí apareceu um monte de coisa de felicidade e me chamou a atenção que uma dos links que tinha lá era com o Richard Smith. Richard Smith foi o melhor editor de revistas médicas que eu conheci. Ele era editor do British Medical Journal. E eu era cirurgião, mas eu lia o British Medical Journal só para ler os editoriais do Richard Smith. E nesse dia ele escreveu um editorial chamado Felicidade. Aí eu fui ler o texto dele, que estava nesse link, e até não gostei muito. Hoje o Richard Smith não estava muito feliz. Ou eu talvez estivesse muito infeliz naquela madrugada, mas eu não gostei do texto. Mas no final ele falou assim, você que está me lendo agora, clique nesse link e dê a sua definição de felicidade. Aí eu cliquei não para dar, eu falei, deixa eu ver o que os caras deram, como é que eles definem felicidade, os médicos, né? Aí comecei a ler, apareceu um monte de texto lá. E gozado que quase todos falavam em felicidade como alguma coisa material. Para mim, felicidade é pegar um iate e dar a volta no mundo. Felicidade é ter uma casa no campo, estar numa ilha. Felicidade é ter muito dinheiro. Claro que tinha os homens que diziam que felicidade é ter muitas mulheres também. Tinha de tudo, mas sempre coisa material. Eu fui lendo aquilo e comecei, eu estava sofrendo muito. Será que felicidade é só coisa material? Aí encontrei uma definição muito interessante de um professor de inglês numa universidade, ele dá aula de inglês nessa universidade. Felicidade é um estado de harmonia interna, de contentamento com o que somos. Holisticamente, um contínuo de bem-estar físico, mental e afetivo. Achei o máximo essa definição. Porque se você tiver um estado de harmonia interna, você for contente com o que você é, se você estiver bem fisicamente,
Pessoas doentes não podem ser felizes. Se estiverem bem mentalmente, as pessoas insanas não conseguem ser felizes. Se estiverem bem afetivamente, todos nós nascemos para amar e para ser amados. Então, se estiver bem afetivamente, você consegue ser feliz. Se você não viver essas 3 situações, você é infeliz. Então, essa definição não tem nada material. E eu passei a considerar talvez uma definição muito importante de felicidade. Nem sempre a gente consegue controlar isso, pessoal. Mas a gente conhecendo isso, talvez a gente possa compreender um pouquinho melhor os caminhos que a gente tem que percorrer para poder ser feliz. Eu confesso que agora, vivendo o meu cotidiano como médico, como cidadão, vivendo num país cheio de desigualdades e de injustiças, eu passei a até achar que talvez essa definição não seja perfeita. Eu até tenho que pedir desculpas para esse professor aqui, porque eu acho que aqui falta alguma coisa. Acho que a gente só consegue ser feliz se a gente tiver uma harmonia interna, se a gente tiver um bem-estar físico, mental e afetivo, mas principalmente se a gente conseguir mudar e melhorar o nosso microentorno, pessoal. Isso é absolutamente necessário para a gente ser feliz. A gente precisa ajudar as pessoas que estão do nosso lado, que de alguma forma estão sofrendo, que de alguma forma estão passando por algum momento de dificuldade mental, de dificuldade espiritual, de uma dificuldade econômica, dificuldade material. Precisamos ajudar aquelas pessoas que realmente são injustiçadas na nossa sociedade. E essa ajuda, ela cria grande felicidade. Eu posso dizer para vocês com uma enorme convicção. A vida me ensinou isso. Nos momentos que eu pude ajudar as pessoas que estavam ao meu lado, eu realmente senti uma alegria e um prazer inebriante. Então, a gente tem que fazer isso a todo momento. A gente só vai conseguir ser feliz na hora que a gente estender a mão para o nosso microentorno e a gente conseguir melhorar um pouco toda essa indecência, as injustiças que a gente se confronta no nosso dia a dia, principalmente num país tão desigual como é o Brasil. Ajudem quem estiver do seu lado. O médico pode fazer isso como ninguém, a todo momento. Usem esse privilégio que vocês têm de ser médicos para ajudarem as pessoas, e com isso vocês vão conseguir atingir aquela aspiração que não tem contestadores, que é viver com felicidade. Muito obrigado aí pela atenção de vocês, e espero que algumas dessas reflexões possam ajudar vocês a serem um pouco mais felizes como médicos e como cidadãos, como pessoas que vivem numa comunidade onde existe sempre sofrimento e injustiça. Muito obrigado. Confesso que eu não me dei bem com esse microfone. Professor, a gente sempre abre para perguntas dos alunos. Professor, primeiro, parabéns pela apresentação. Acho que consegui plantar a sementinha dentro da gente, que está na universidade ainda. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, falou um pouco de conforto, essa parte mais econômica do médico, né? Isso gera um pouco de competitividade entre a gente. De certa forma, isso durante a faculdade, eu acredito que seja saudável. Mas essa próxima geração Z que vai enfrentar um mercado que nas universidades estão formando 300 alunos por ano, 600 alunos por ano, como que a gente consegue ter habilidades para um pouquinho dessas características que o senhor falou do bom médico, no meio de um mercado tão competitivo que vai ser daqui para frente? Eu acho que... Eu vou falar alto, acho que não preciso do microfone. Vou falar aqui. Existe um processo que é definitivo. A forma dos médicos trabalharem não é mais a que prevalecia na minha época. Na minha época, a gente se formava, todos conseguiam abrir um consultório, todos iam ter doentes para ver se eles quisessem fazer clínica, claro, cada área com as suas características próprias, e conseguiam ter doentes, conseguiam ter uma remuneração bem razoável. Eu, quando me formei, ficava o tempo todo no HC, e com salário de funcionário público eu conseguia viver. Eu tinha um apartamento pequenininho e conseguia viver. E agora é difícil. As relações profissionais, e principalmente essa parte que envolve
os nossos ganhos, né, se transformou. Não dá mais, na época que eu me formei, 95% dos médicos tinham consultórios. Essa estatística é real. Eu li há pouco tempo e usei para alguma coisa que eu estava escrevendo. Atualmente, por dados de um levantamento do CFM, só 50% dos médicos conseguem abrir consultório. Os outros 50% não conseguem abrir, ou porque não tem condições, ou porque a área dele é um pouco mais complexa, ou porque existe uma nova forma de relacionamento agora. Na minha época, os hospitais representavam uma plataforma onde o médico era um grande protagonista e o desfecho era você ajudar o doente. E esse desfecho culminava com uma pessoa saindo do hospital curada, feliz, agradecendo ao médico, agradecendo a Deus, agradecendo ao hospital. Esse processo terminou. O Moriá é uma exceção. É uma exceção. E não é porque está o pessoal do Moriá aqui, não. Eu convivo com todos os grandes hospitais de São Paulo e quase todos estão se tornando instituições perversas. Aprenda a reconhecer isso. Nesses hospitais maiores que se anunciam como defensores da humanidade, da decência, do humanismo e todos esses adjetivos de autoexaltação, são perversos. O que eles fazem atualmente? Eles não querem mais ter médicos de grande projeção. Eles preferem ter um médico que interna, ou pelo menos 20 médicos, cada um internando um doente, do que um médico que interne 20. Porque esse que interna 20 é um médico um pouco mais reconhecido, um pouco mais atuante, um pouco mais até lucrativo para o hospital, mas que é muito exigente. A hora que eles têm um médico só operando um caso por mês, ao invés de um que opera 20, esse que opera um caso por mês não é exigente. Ele não vai pedir nada. Os hospitais mudaram a filosofia. Eles estão montando uma plataforma que virou uma plataforma que é de uma empresa comercial. Aquela história de que o doente chegava, o médico era o grande protagonista, o doente saía curado, acabou. Agora, o doente virou uma commodity, o médico é uma commodity, em que, o médico não, o doente, perdão, no qual um empregado do hospital vai atuar, que é o médico, e qual a finalidade? Aquelas moedas reluzentes que caem de cima, entendeu? É dinheiro que eles querem, todos. Os hospitais privados, os hospitais beneficentes, os hospitais filantrópicos, todos. O objetivo final, o desfecho final, não é o doente feliz, é dar lucro. E o médico, nesse processo, está sendo contratado como funcionário dos hospitais. Eles preferem contratar agora, entendeu? Ao invés de captar um médico que vai dar prestígio, um médico que é respeitado, não querem saber disso. Eles querem ter um grupo de médicos que eles pagam salário e não amola eles, entendeu? E botaram aquilo, como eu disse, o doente virou uma commodity, deixou de ser a essência principal do hospital. Então, essa é uma realidade. E nesse processo é muito mais difícil, você vira um assalariado, né? Eu acho que a única forma de você poder, obviamente, em algum momento, usufruir de um certo conforto material, é realmente se tornando um médico respeitado. Como é que a gente se torna um médico respeitado? Tem alguns truques. Primeiro, utilizando e desenvolvendo aqueles conceitos do bom médico, porque isso passa a ser reconhecido não só pela comunidade, pelos doentes, mas principalmente pelos colegas. Os nossos colegas não são bobos, eles sabem quem é um bom médico e quem não é. Quem é aquele sujeito que é humano, que entende de psicologia, que está sempre presente, que não coloca o dinheiro na frente de tudo, que está sempre... ele é altruísta, entendeu? Ele apoia o doente nos momentos difíceis ou não. Ele sabe e é competente, tem grande conhecimento. Então, é esse conceito que vocês precisam criar. E é por isso que eu disse logo no começo, eu acabei não desenvolvendo isso durante a apresentação, eu tive que mudar um pouco a apresentação, porque o arquivo que eu havia preparado, por alguma burrada minha, me desculpe, eu não passei para o pendrive. Então eu tive que pegar uma apresentação parecida. Mas o que eu ia fazer para vocês hoje, eu ia falar um pouco de como o indivíduo progride na carreira médica, entendeu? Que é uma coisa importante. Mas eu posso resumir agora. O primeiro é realmente ter esse comportamento do bom médico, que todos vão reconhecer. Em segundo lugar, criar uma rede, um networking, onde você trabalha em grupo. Não dá mais para trabalhar sozinho. Como é que os médicos se defenderam desses milhões de informações que são jogadas todo dia em cima da nossa cabeça? Não dá mais. Eu comecei sendo um urologista geral,
depois virei um urologista oncológico, depois comecei a virar um urologista. Agora eu só entendo de uma glândula desse tamanho chamada próstata. Só entendo não, só estudo isso. Tamanho de uma bola de ping-pong, entendeu? Porque era a única forma de eu poder continuar dominando o conhecimento. Porque se eu continuasse estudando reprodução humana, transplante, infecção urinária, litíase, eu ia saber um pouquinho de quase tudo. Então eu preferi saber muito sobre quase nada e com isso, pelo menos naquela área, eu atuar de forma eficiente. Uma outra regra importante é vocês, como eu disse, ser um bom médico, formar um networking com colegas decentes, com isso vocês passam a ter o trabalho reconhecido, vocês passam a conviver juntos nos hospitais, vocês conseguem crescer quando trabalham em clínica, obviamente, isso é muito importante. O trabalho em equipe também é fundamental para vocês poderem atuar de forma eficaz, de forma efetiva, porque nenhum de nós domina todo o conhecimento. Se eu receber no meu consultório com varicocele e infertilidade, eu não atendo mais. Não porque eu mando para quem faz melhor do que eu, entendeu? E com isso eu consigo... eu também vou mandar para alguém que eu confio, portanto, é alguém que tem qualidade. Então, é essa a ideia de você trabalhar num grupo de médicos. Você suprir as suas deficiências com os colegas que você tem. Se vocês querem viver a nova geração, o binômio é trabalhar e viver, e eu acho perfeito, é melhor do que trabalhar e trabalhar, que era o binômio que eu cresci, precisa trabalhar em grupo, porque aos fins de semana vocês merecem, obviamente, ter um descanso, entendeu? Cada fim de semana, trabalhando num grupo, 2 ficam de plantão e os doentes compreendem isso. Eles sabem que num sábado, domingo, você tem direito a descansar, um domingo, entende? Então, tem que trabalhar em grupo. Eu acho que não dá para você colocar os bens materiais como primeira opção quando exerce a medicina. Não se esqueça disso. Todos que fazem isso afundam. Os colegas reconhecem, se afastam deles. Aqueles que sobrevivem ganhando muito dinheiro porque cobram caro, são charlatões, a maioria. Viu? Usam métodos antiéticos para se divulgar, para fazer marketing. Enfim, pode até ser felizes da maneira deles, mas não são respeitados, não são queridos. Uma outra forma importante de vocês poderem se sobressair e marcarem a existência de vocês é ajudando a comunidade, pessoal. Você vai trabalhar numa cidade do interior, eu vou contar uma coisa, você me desculpe em dizer isso, mas eu tenho doentes que têm muitas posses, muitos, na nossa sociedade. São os que menos pagam para mim, porque quando eu opero um banqueiro eu não cobro, mas depois eu peço uma doação para a faculdade de medicina. Entendeu? E com isso eu consigo construir uma ala onde eu ajudo um monte de gente. Entendeu? Eu consigo mandar todos os meus residentes e fellows para fora do Brasil e pago a estadia deles, pago passagem, seguro-saúde. Com esse dinheiro que eu consigo dessas pessoas, eu deixo de ganhar 15 ou 20 mil reais e ajudo um monte de gente, porque eles me dão doações de 300, 400, 500 mil reais, 1.800.000 eu recebi há pouco tempo de uma única pessoa. Então a gente vai conseguindo transformar o nosso entorno, você consegue ajudar as pessoas, você fica feliz com isso. E não precisa ser... Eu tenho esse privilégio de atender algumas pessoas com mais posse, mas todos têm. Quem vai trabalhar no interior atende um fazendeiro, você pode não cobrar dele uma pequena ação que você faz, depois vai e pede um aparelho de ultrassom para você pôr no hospital público que você trabalha, né? E vai doar. Para ele não custa nada, ele vai ficar feliz, você bota uma plaquinha dele na parede e você consegue uma doação para o hospital, ajuda um monte de gente, né? Você constrói uma ala, põe o nome de alguém, e não precisa ser uma ala exuberante, 3 andares, nada, um cantinho do hospital, faça isso. E com isso o conceito de vocês cresce no meio que vocês estão, e isso torna vocês respeitados, e aí o resto vem depois, né? Vocês vão ser felizes e ao mesmo tempo recompensados materialmente. Desculpa, a resposta foi meio longa, mas não dava para ser mais resumido. Muito bom, eu acho que eu agradeço de novo e quando me convidarem eu vou estar sempre aqui. Realmente é um momento muito bom para mim. Muito obrigado.